Então, você está há quanto tempo na sala de emergência, doutor Tiago? Tem aí 6, 8 anos, quase 10 anos já, Quase 10 anos já, Lincoln. Quase 10 anos. 10 anos. Tem algum caso que já te chamou a atenção? Eu sei porque, para mim, eu tenho alguns casos de atendimento em emergência também, que são até emocionantes ali. A gente da área da saúde, a gente tá ali num momento que é muito crítico, né? Com certeza. E eu, algumas vezes, já fui a última pessoa ali a ouvir aquele paciente falar algo. Né? A última frase, alguma coisa antes de ser entubado e tal, correr para UTI, correr para cirurgia e não voltar, né? E não ter mais esse contexto. Então, acaba marcando muito a gente assim, nessas questões. Você tem algum caso desse que te chamou a atenção nesse período aí de atendimento em emergência? Eu tenho certeza que várias coisas aí são bem importantes que te chamam a atenção. Claro. Mas tem algum que mexe um pouco mais com você, que faz essa parte emotiva e vir mais à tona? Com certeza, Lincoln. É bem curioso, né? Porque, óbvio, temos diversos casos, né? Pela quantidade de pacientes que atendíamos, né? Nós éramos referência ali na Zona Leste. É o maior hospital da Zona Leste ali, né? O Santa Marcelina. E durante a residência, são 3 anos, no caso da medicina de emergência. São 3 anos de especialidade, né? Ali é a formação, realmente, do profissional e pessoa também. Porque mais do que você lidar ali com a situação de emergência, dentro da nossa grade, por exemplo, de programação, né, da especialidade, além da parte técnica com relação ao atendimento, nós temos também uma abordagem que engloba muito mais ali uma contenção, né, da família, do próprio paciente. Então é você dar uma notícia ruim àquele familiar, você dá uma notícia ruim ao próprio paciente também. Então, como são 3 anos essa especialidade, o primeiro ano, o R1, famoso R1, né? Esse é o que leva cascudo e leva café? Exato, perfeitamente isso. O R1 ele é um ano ali muito importante, é um ano que você tem muita desistência e ali realmente você consegue lapidar ali o profissional que você deseja ser. Né? Muitos dizem, minha família principalmente, minha esposa, dizem que eu acabei ficando um pouco mais frio, talvez. E já ouvi isso também. Já ouviu isso? Mas também? faz parte, cara. Faz parte. A gente faz tem. Parte. Não é que a gente não liga, não se importa. A gente se importa, Exatamente. mas para conseguir chegar no ponto que a gente precisa, a gente tem que ser frio. Exatamente. Ah, vai doer gasometria. Vai doer? Vai. É um exame que dói. Exatamente. Eu vou ter que sentir a sua artéria e eu tenho que fazer isso uma vez só. Então eu quero que você não mexa o braço, porque vai doer. Na maioria das vezes não dói tanto assim. A gente consegue na primeira e tal, mas é um exame que dói. Então você fala, não, vai ser tranquilo. É pior para o paciente. Verdade. É pior. Então a gente tem que ter esse choque de realidade. Exato. Né? Eu acredito que não é uma barreira, né, Lincoln? Mas é uma forma de... Você acaba absorvendo as coisas de uma maneira diferente. Diferente, exato. Né? E não deixe que aquilo que você absorveu, ele acabe te atrapalhando numa decisão posterior. Então, é óbvio que você sente aquilo, porque ali estamos como profissionais, mas todos aqui somos pais, somos filhos, somos esposos, exato. Né? Somos irmãos, sabemos ali da dor, compartilhamos disso também. Mas se atendermos ali 100 pacientes, um caso, nós ficarmos ali estagnado nisso, somente nisso, a gente não consegue dar o suporte aos outros 99. Exato. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado também. E de curioso, só respondendo então, sendo mais direto aqui, alguns casos mais impactantes assim para mim foi no R1. No R1 eu tive contato ali na clínica médica, na enfermaria, e ali eu acabei conhecendo um paciente masculino, uma faixa etária ali entre 25 e 35 anos. São alguns casos que você acaba não esquecendo. Né? E era um jovem como eu, um jovem que era atleta, fazia educação física e começou com um quadro de mais ou menos 3 meses de evolução, uma dor epigástrica, né? Uma dor em região ali, aqui na boca do estômago, né? E começou com perda de peso importante. E foi 3 meses de evolução e quando ele chegou no hospital para nós, quando eu me deparei com esse paciente, era um paciente de 50 quilos. Meu pai. Um paciente bem emagrecido, caquético já. Esse é o problema, né? As pessoas não validam aquilo que ela está sentindo. Ah, uma dorzinha de estômago. E não percebe que está perdendo peso. Acho que não tem uma outra pessoa que fala, cara, você está emagrecendo. Exato. Você não está sentindo nada e tal. Acho que hoje, com o advento da internet, assim, que popularizou muita coisa, o pessoal vai no Pai Google pesquisar muita coisa. Então, o bom do Google, tem uma questão só você procurar coisas de saúde, sintomas no Google. Sim. Que já te põe no inferno, né? Já te põe no caixão. Ou ali já. Não, acabou. Abençoa, né? acabou. Estou com uma coceira no olho, meu querido. Você tá com câncer metastático, e pode ser isso. A pessoa já se preocupa. Exatamente. Essa é a única coisa boa que a pessoa vai atrás. Exatamente né? isso. Mas naquela época a gente não tinha essa vertente. E né? o caso dele me marcou porque foi exatamente isso. Foi muito falta de informação, né?
Então, em pouco, mas assim, avançadíssimo, né, a doença dele. Resumindo, era um câncer de estômago, mas foi um caso que me impactou bastante pelo contexto geral. Porque esse paciente, eu fiquei com ele, né, durante o estágio, né? A gente rodava, na época, um mês em cada estágio. Cada né? estágio. E esse estágio eu fiquei esses 30 dias e o conheci já no D1 ali. E ele acabou me mostrando fotos de 3, 6 meses atrás. E era um cara 80, 90 quilos, atleta, educador físico, tinha esposa, tinha uma filha pequena. Puta. E eu não tinha filhos ainda, mas ali já me impactou. Até porque eu passei os 30 dias ali com ele e vi toda a evolução da doença, né? E até o óbito. Sim, até o óbito dele. E ali já tomei um choque ali. Eu já, Cara, é isso que eu vou enfrentar daqui pra frente. Ali foi o primeiro choque. Depois no R2, se eu não me engano, eu tive mais 2 pacientes graves. E era muito interessante porque eram pacientes hematológicos, né? Pacientes que tinham diversas comorbidades, mas a doença base deles ali primária era uma leucemia. E os dois tinham o mesmo tipo de doença, né? E realmente, pacientes com doenças hematológicas são pacientes muito sensíveis, né? São pacientes que podem apresentar uma instabilidade, né? Muito, muito, muito rápida, de maneira muito, muito aguda. E eram pacientes que, numa segunda-feira, comecei a atender esses pacientes e vinham bem, vinham evoluindo bem. E os chefes, né, me diziam, Thiago, calma, tem que tomar muito cuidado, são pacientes que necessitam de uma atenção a mais. E eu, em cima, e acabei me vinculando muito a eles e vi a evolução deles, a melhora deles. Eram pacientes que já imaginava ali, já queria discutir a alta deles já, né? E numa sexta-feira, perdi os 2 pacientes. Você tá de brincadeira? Perdi os 2 pacientes. E tentei me preparar, mas ali não consegui. E ali eu fui conversar com os familiares, mais de uma forma imatura, não me preparei antes, psicologicamente, né? E acabei indo conversar com os familiares e eu acabei chorando junto ali com os familiares. Tudo bem. Faz parte. Faz parte, meu amigo. Óbvio, são seres humanos. Claro. Mas ali não achei que ajudei da melhor maneira possível chorando junto. Uhum. Alguns dizem que não, que fui empático e tudo mais, mas no meu consciente acredito que não, que eu poderia ter atuado de uma outra maneira talvez, né? Aquilo acabou sim atrapalhando o meu dia, porque não tirava aqueles 2 óbitos, mesmo sabendo, né, que era algo esperado. Quando eu fui discutir isso com os chefes do dia, né, eles esperavam já isso. Né? E foi isso que eles tentaram me alertar. Ou seja, calma, não esqueça qual o motivo deles estarem aqui. Então aquilo foi me fortalecendo, né? Eu fui aprendendo muito, muito com relação a isso. E no demais, as experiências mais atuais é no dia a dia. Hoje atuo em acho que um dos 3 maiores hospitais em São Paulo, né? Referência. E lá atuo na sala de emergência. E hoje, se você me perguntasse realmente quais são os casos que mais me impactam hoje, em realidade, todos eles. Mas no sentido de pessoas. Hoje, realmente, Entendi. o que mais me chama atenção é o interpessoal, a comunicação, as novidades, né? A experiência que nós temos ao abordar alguns casos clínicos, realmente, uma situação médica ali, mas em realidade os maiores conflitos estão na relação com os próprios profissionais ali na situação, os familiares, né? E também o próprio paciente. Hoje já não é uma questão tanto técnica, né? Hoje seria mais essa questão na abordagem ali, na gestão de pessoas.